Ei, Flavoleta linda do Jardim de Delícias de Deus, como você está? Pronta para mais um Flavolcast? Vamos conversar? Me conta uma coisa, você tem vivido apesar das circunstâncias? Apesar das coisas difíceis que se acometem em nossas vidas, você consegue prosseguir? Ou você vive presa ao passado? Essa é a grande questão de hoje. Nós vamos estudar a experiência de Jó e nossa postura em relação às perdas do passado. Você vem comigo? Então, menina, todas nós sofremos, não é verdade? Vivemos perdas, luto, dores, enfermidades, faz parte da vida, porque a vida é fluxo, a vida é movimento. A vida é cheia de picos e vales. O que você faz quando o vale fica bem profundo? Quando as coisas realmente ficam difíceis e parece que você não vai suportar o desafio. Qual é a sua ideia? Qual é a sua reação diante dessa dificuldade? Você tem vivido apesar de? Tem conseguido prosseguir para próximas etapas e próximos ciclos da sua vida? Ou você vive hoje presa no seu passado? Vamos discutir sobre isso através da história de Jó. Você já leu o livro de Jó? Eu quero te convidar a visitar essa preciosidade. Diálogos tão profundos, numa história riquíssima. Você sabia que Jó é o livro mais antigo da Bíblia? Sim, nesse tempo as pessoas viviam muitos anos. E aqui, esse também é um livro conhecido, mais conhecido de todos os tempos. Todo mundo conhece essa história. E até virou um jargão assim, né, meninas? As pessoas falam, olha, fulano de tal tem a paciência de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro e bom. Sofreu grandes perdas. A Bíblia começa aqui no livro de Jó, nos 2 primeiros capítulos, localiza ele vivia na terra de Uz, e a Bíblia diz mesmo no capítulo 1, versículo 1, que ele era um homem íntegro e justo. Ele temia a Deus e evitava fazer o mal. E ele tinha uma família muito abastada, tinha 7 filhos, tinha 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Veja que Jó tinha uma prosperidade muito grande. Mas olha, um mal se lhe acometeu. Eu acho que você também nunca ouviu falar sobre isso. Mas Jó carregava com ele um sistema de crenças não muito bom com relação ao futuro. Ele carregava consigo um medo muito grande. A Bíblia diz em Jó, no capítulo 3, no versículo 25, assim: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Veja que a Bíblia diz, que vocês já sabem, eu sempre gosto de dizer, que a Bíblia nos ensina a aprender sobre a palavra de Deus um pouco aqui, um pouco ali. E a Bíblia nos ensina que o medo armará laços. O medo, ele atrai coisas negativas espirituais. E existem muitas fórmulas de você se ver livre do medo, não da emoção básica do ser humano. Não, medo é uma emoção básica, ele é até protetivo. Eu estou aqui falando do medo ruim, da crença negativa que é capaz de atrair males para a sua vida. E esse foi o grande laço que envolveu Jó em toda essa dor que ele passou. Então, o que aconteceu? Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, mas de repente vieram as provas sobre a vida dele. E olha que ele foi perdendo as coisas assim, ó, uma coisa depois da outra, né? Primeiro, os filhos estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Aí começaram as más notícias. Os bois foram levados pelos arameus.
Os bois foram levados pelos sabeus. Mataram à espada os empregados e só escapou um para contar a história. Ele ainda estava falando e caiu uma saraiva que queimou totalmente as ovelhas e matou os outros empregados e só sobrou um para trazer a notícia. Ainda esse estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram e levaram os camelos. Gente, a riqueza dos homens aqui nessa época estava nos animais. Olha a fortuna que ele tinha. Mas vá percebendo que à medida que ele agora perdeu os camelos, só escapou um para contar o que tinha acontecido. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e deu a pior notícia de todas. Os 10 filhos estavam dentro de uma casa. Você veja que tem uma lição tão bonita, né? Que eles se reuniam em família para festejar a vida. E ali a casa desabou e matou a todos de uma vez. Gente, pela narrativa aqui, a gente vê que foi tudo no mesmo dia. Enquanto o mensageiro estava falando, já chega outro e dá notícia. A gente não sabe quanto tempo Jó passou assim nessa situação. Ele já não era novinho aqui, né? Porque os amigos chegaram e tinha um que era mais novo e falou assim: vocês são mais velhos. Então aqui a gente aprende que ele já não era tão novinho. Ele já tinha constituído família, ele já tinha se enriquecido, ele já estava no auge da vida, já desfrutando dos seus filhos e tal. Mas qual foi a posição de Jó frente a toda essa catástrofe? Ele buscou ao Senhor. No capítulo 1, no versículo 20, você vai ver Jó se levantou, fez uma coisa que os orientais costumavam fazer, não é? Rasgar as vestes, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou ao Senhor. E ele disse uma frase que depois virou uma máxima, as pessoas repetem muito, e diz assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua postura diante das dificuldades? Porque tem gente que toma um ódio de Deus, sem saber que os movimentos universais, as leis e os princípios bíblicos sempre vão acontecer. E se você tem vivido uma catástrofe, depois da outra, a Bíblia diz: um abismo atrai outro abismo, procura ajuda. Porque não é essa a vida que Deus quer que você tenha. Mas vamos aqui, vamos continuar o nosso estudo. Ele fala uma das coisas mais lindas de todas. E no versículo 22 do mesmo capítulo 1, a Bíblia diz: em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Você tem culpado Deus? Você tem atribuído a Ele as falhas das suas próprias crenças, não é? E aquilo que dentro de você ainda pode ser transformado. Lorena, mas você está pulando uma parte aí. O diabo chegou lá na presença de Deus e fez tudo isso. Será que se ele não tivesse achado esse espaço do medo para agir, ele agiria? Né? Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor. O nosso inimigo só tem atuação em nossa vida se a gente abre uma brecha e se a gente dá uma permissão. E isso sim pode acontecer com coisas do inconsciente. Pode acontecer através das maldições hereditárias. E aí você vai culpar Deus? Não, você precisa estudar a palavra, você precisa descobrir as estradas de saída, os caminhos, precisa descobrir como fazer, quais técnicas e métodos usar para ter e gerar a sua própria vida abundante. Amém, meninas? Olha, depois que aconteceu toda essa catástrofe, que ele perdeu todos os seus bens, né? Você veja, todas as reses foram levadas, todos os bichos foram roubados ou mortos. E ele perdeu todos os seus 10 filhos. Ainda lhe acometeu uma doença terrível na pele. Olha aqui. A Bíblia diz que o mal afligiu Jó com feridas terríveis. Está no capítulo 2, versículo 7. Da sola dos pés ao alto da cabeça ele estava ferido. E com um caco de louça ele se raspava e estava sentado
entre as cinzas. E aí a sua companheira diz assim: você ainda mantém a sua integridade? Pele e osso. Você veja que devem ter levado aí alguns dias, né? A Bíblia diz em outras partes ele já não conseguia comer direito, ele não tinha desejo pela comida, já não sentia mais gosto. Então alguns meses se passaram aqui entre essa catástrofe da perda dos bens e dos filhos, até ele ficar pele e osso, como está dizendo aqui nesse versículo. Mas a mulher dá uma sugestão para ele: amaldiçoa logo Deus e morre, acaba com esse sofrimento. Mas Jó entendeu que ele não poderia fazer isso, né? O único que pode tirar a vida é o doador da vida. E a Bíblia diz em Eclesiastes que cada um de nós tem um tempo de vida sobre a terra, não é verdade? E o que é que Jó responde para sua companheira? No versículo 10 ele diz: você fala como uma insensata? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E o versículo fecha de forma lindíssima. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Meu Deus, que coisa linda. Olha, o que a gente precisa pensar aqui é continuar a existência, apesar dos momentos difíceis. Claro que nós, mulheres, somos consertadoras de coisas, a gente quer logo dar um jeitinho para se sentir melhor, mas tem dias que realmente as angústias, as aflições da vida, elas nos acometem. E próprio Jesus falando, não é? No versículo de João 16:33, ele diz assim, vamos só abrir aqui a palavra para confirmar se é João 16:33. Ele diz assim: no mundo você vai ter aflições. Contudo, tenham alegria, ânimo aqui, gente. Vocês manter esse axirê, essa alegria, né? Eu venci o mundo. Você já tem um exemplo. Permaneça alegre. Bom ânimo, aqui no original grego, significa isso. Mantenha a sua alegria. Ah, não dá. Fia, deixa eu te contar, tá muito difícil. É muito sofrimento. Olha, meninas, a nossa grande lição através da fala de Jesus é prosseguir. Você tem prosseguido? Você tem vivido apesar das circunstâncias difíceis? Tem conseguido caminhar mesmo com passinhos curtos? Ou tem algo no seu passado que te prende de uma forma inexorável? Eu sempre gosto de dizer que depressão é excesso de passado. A pessoa fica tão presa lá atrás e ela não tem força para prosseguir. Mas todos nós, seres humanos, vivemos dificuldades. As vicissitudes da vida chegam num momento ou no outro para todos nós. Porque vida é movimento mesmo. Nós vamos nascer, vamos crescer e vamos morrer. E durante essas fases nós vamos lidar com a dor, vamos lidar com a morte, vamos lidar com a dureza das coisas. Nem tudo são flores. Por quê? Porque nós criamos a nossa existência a partir da nossa alma. Né? A Bíblia diz em Provérbios que assim como a sua alma pensa, assim é. Se você cria medo, se você cria circunstâncias difíceis, se você vive a alegria como mau presságio, já ouviu isso? A pessoa tá alegre, assim, daqui a pouco fala alguma coisa catástrofe vai acontecer, tá tudo muito bom. Alguma coisa ruim tem que acontecer. Veja que crença pífia, isso é de Deus? Isso a gente aprende na palavra de Deus? De maneira nenhuma. Jó é o grande exemplo de que as crenças são o nosso destino. E que nós precisamos cuidar, fazer faxina na nossa alma e escolher trocar de pensamentos conforme Filipenses 4:13 e viver conforme todas aquelas coisas que estão escritas ali. Mas o que vamos fazer com as dificuldades da vida é o que realmente importa. Não importa o que a vida trouxe para você. O que importa é o que você vai fazer com o que a vida te trouxe. Então precisamos simplesmente avançar. O tempo, às vezes, quando nós sofremos qualquer coisa ruim, o tempo dá aquela parada, a pessoa freia tudo, perde o tom, a vida perde a cor, perde o gosto. O tempo para, a vida para. Mas o que a Bíblia diz sobre esses momentos? Já falamos de João 16:33. Vão acontecer momentos difíceis, porque a morte todo mundo vai enfrentar.
né? Ninguém quer perder um parente, alguém que a gente ama, ninguém quer, mas isso vai acontecer porque faz parte da vida, né? Mas qual é o comando da Bíblia? Não perca a alegria. E o apóstolo Paulo, ele vai de novo em Filipenses 4 e diz: alegrai-vos, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. E Paulo diz assim: eu já aprendi a viver de todo jeito, eu sou feliz quando eu tenho muito, eu sou feliz quando eu tenho pouco, porque ele sabia que se ele fosse escolher a atmosfera do inferno, mais a atmosfera do inferno viria sobre a vida dele. Então, qual é a atmosfera do inferno? O medo, a tristeza, o pânico, a depressão, a aflição, né? Isso tudo são atmosferas baixíssimas, e a vida só nos traz o que nós damos, porque é dando que se recebe. Isso pode ser aplicado mesmo nos seus sentimentos e no conjunto das suas emoções. Então, todas as emoções são humanas, mas nós precisamos escolher intencionalmente aonde vamos parar, como eu gosto de dizer, estacionar a nossa atmosfera. Não é verdade? A Bíblia nos traz uma explicação sobre o que a gente deve fazer, assim, fazendo um bonito paralelo com Efésios 4, 26 a 32, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí termina: não deis lugar ao diabo. Você entendeu que o diabo age nessa atmosfera da raiva, da ira, do medo? E a Bíblia está dizendo para você: vai acontecer, você vai sentir raiva, você vai sentir ira. O que você vai fazer com isso? Parar, sentir e elaborar, ressignificar para prosseguir. Essa é a fórmula da esperança. E foi isso que Jó parou para fazer 7 dias. Eles ficaram lá parados, os amigos, um na presença do outro. E depois começaram a conversar. Jó resolveu sentir. Ele parou e sentiu. Olha como eu estou, olha para minha carne, olha a dor do meu peito. Os meus filhos se foram. E aí eu me lembro aqui das fases do luto. Nós precisamos parar e compreender que, como seres humanos, a gente vai passar por tribulações, por aflições. Mas o meu convite a você hoje é viver apesar de. Você pode não correr para um objetivo novo, não traçar metas novas, mas você consegue caminhar pela vida dando passinhos de bebê. Porque passinhos de bebê todos nós conseguimos dar. Então, eu te convido para pensar sobre isso, parar aqueles 7 dias na presença de pessoas conhecidas e com apoio, com ajuda, como Jó teve com seus amigos, e conversar sobre as dificuldades da vida. E aí eu me lembro das fases do luto. A primeira, uma pesquisadora, uma mulher que falou sobre isso, a primeira é a negação. Não é possível, não é comigo não, gente, não aconteceu. Você dorme, acorda, não aconteceu. E aí fica naquela negação. Depois vem a raiva, né? Por que que isso aconteceu comigo? Não é possível, eu não vou aguentar, que ódio. E aí você quer logo colocar a culpa em alguém, não é verdade? Então, primeiro negação, depois raiva, depois vem aquela tristeza profunda, não tem jeito. Não vou poder voltar, não vai dar para dar a volta por cima. Eu estou presa nessa tristeza, eu não consigo resolver isso. A terceira fase do luto, a tristeza. Depois vem a barganha. Será que eu consigo? E se eu fizer tal coisa? Meu Deus, a vida está passando. E agora? Qual o próximo passo? Onde eu posso buscar ajuda? Esse é o 4º passo. Depois vem o 5º passo, né? Aceitação. Eu vou conseguir. Vai dar certo. E quando nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, a nossa vida flui de uma forma mais fácil. Você dá as mãos a Jesus. Eu digo às minhas alunas, Jesus grandão vai na frente, bem fortão com suas armas de guerra, e nós vamos dançando atrás. Porque você deve escolher a postura que você vai encarar a sua vida. Você pode ir livre para sofrer durante a sua vida inteira, né? Para nunca mais levantar da sua dor. Para pegar aquilo que aconteceu lá no passado que você não dá conta e colocar alguma coisa em cima. E aí você pode comprar demais, você pode beber demais, você pode usar droga demais, você pode usar todos os artifícios que você quiser usar. Mas você não vai se livrar desse jeito, meu amor. Você vai ter que parar, pensar sobre isso, parar 7 dias, conversar com os amigos, procurar apoio, sentir aquilo tudo ali, elaborar da melhor forma possível,
passar por todas essas fases para chegar na aceitação. Sim, com Jesus eu posso mais. Para aí um pouquinho, recebe isso. Coloca a sua mãozinha no coração e diz: com Jesus eu posso mais. Eu não vivo sozinha, com Jesus eu posso mais. Sim, Jesus grandão na frente e você vai dançando atrás. Você aceita ver a vida com essa leveza? Não é difícil, principalmente se você foi criada numa família cheia de conflitos. Se você foi criado numa família com muitos conflitos, muitos gritos, muitas críticas, muitas dores, você vai naturalmente reproduzir isso. Ninguém se livra da infância, porque o chão que a gente pisa a vida toda é a infância. Então é lógico que como seres humanos nós vamos repetir essas coisas. Mas como servos e servas de Deus, nós devemos escolher a melhor parte. Seguir Jesus e decidir que postura você terá diante das vicissitudes, das dificuldades da vida. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Como é que eu vou viver apesar de? O que é que eu vou fazer com essa bagagem tão pesada que eu estou carregando agora? E aí vem Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu vou avançando para as que estão adiante de mim. E eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É uma escolha. Você pode viver no seu passado, no emaranhado do seu inconsciente, sofrendo, reproduzindo conflitos, vivendo, acabando com a sua própria existência, porque você torra o seu tempo, que é a moeda mais preciosa de todas, é a única que jamais volta. E aí quando você olha para trás e fala: meu Deus, já se passaram 3 dias, 4 dias, 1 semana, 3 meses, 2 anos, 5 anos, 30 anos. E você tá lá presa no passado com uma bola de ferro que não lhe deixa prosseguir. Menina, acorda, levanta. Só você pode mudar a sua própria vida, porque a gente não consegue mudar a vida de ninguém. E para acertar, para fazer algo novo com a sua própria vida, você precisa agora decidir. O primeiro passo é se dar conta. Meu Deus, isso está acontecendo comigo, Lorena. É exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu estou presa no passado. E o segundo passo é: vou passar pelas fases da dor, mas eu não vou passar sozinha. Eu vou fazer como Jó. Eu vou fazer um conselho. Eu vou chamar uma equipe. Eu vou procurar pessoas que possam me ajudar. Eu vou clamar ao Espírito Santo. Eu vou fazer um voto. Eu vou fazer um jejum. Eu vou correr atrás de orar e buscar em Deus nas madrugadas uma resposta para essa minha dor. O importante é não ficar parada. Não aceite essa circunstância de dor em sua vida. Não estacione a sua atmosfera na energia do inferno. Porque o Senhor morreu para que você tivesse uma vida abundante. E é para isso que eu estou aqui, para te ensinar a prosseguir, viver apesar de, dando pequenos passos, porque passinhos de bebê, todas nós conseguimos dar. Quero te incentivar a viver apesar das suas dores. Olhar para elas com amor, com paixão, para a sua linda história de vida. Uma história cheia de altos e baixos, com dificuldades, com muitas vitórias também. Precisamos aprender a trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então, menina, você não está sozinha, levante-se. Vamos romper para um próximo nível? Porque aqui você aprende a vida cristã na prática. Eu estou aqui para te dizer: prossiga. E vamos ver o que aconteceu no final dessa história que a gente está lendo? Passados todos esses dias, o Senhor se levantou em favor de Jó. E a Bíblia diz em Jó 42, no versículo 12, que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E olha, ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas, os mesmos 10. A primeira filha, ele deu o nome de Gemima, a segunda Quésia, a terceira Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Presta atenção, isso aqui, o livro mais antigo da Bíblia. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos, os descendentes deles até a 4ª geração. Ele viu seus tataranetos e então morreu em idade muito avançada. Ele prosseguiu, ele não parou. Já pensou se ele ficasse lá dizendo: ai, agora eu tô curado dessa dor aqui na minha pele, mas você lembra lá? Como é que eu vou viver? Eu não quero mais ter filho não, daqui a pouco eu perco tudo de novo. Jó aprendeu a viver sem medo, porque nunca mais lhe faltou coisa alguma. Vamos, menina,
levanta, prossegue. E se você não consegue, pede ajuda, porque Jesus sempre vai estar do seu lado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar aqui o seu like para que o YouTube veja que é um vídeo com conteúdo de qualidade e possa mostrar para mais pessoas. E não deixa de mandar esse vídeo para alguém que você sabe que pode estar preso, sofrendo na dor. E essa mensagem de prosseguir é exatamente para alguém que você lembrou. Não deixa de compartilhar. E até o nosso próximo Florbocast.